Graça e paz, irmãos. Que Deus continue abençoando cada um. Fiquemos em pé. Estamos agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade, amém? Nós vamos falar com Deus. Querido Senhor, mais uma vez nós estamos na Tua presença, Pai, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome. E agora nós abrimos esse culto em nome do Senhor, para que o Senhor faça em nós, Senhor, as ações que precisam ser feitas, nos ensinando, nos redarguindo, nos exortando, que possamos sair daqui, ó Pai, melhores do que temos entrado, que possamos sair daqui mais conscientes da Tua presença em nossas vidas e mais conscientes também dos nossos deveres como Teus servos. Agora nós pedimos, Senhor, receba a nossa adoração, o nosso louvor nesse culto, pois nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos, que Deus continue abençoando a cada um. Nós vamos adorar a Deus juntamente com o irmão Enéas aqui. Amém. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos que estão aqui e aqueles que vão assistir no futuro aí pela internet. Vamos cantar um hino da harpa, hino de número 515. 515 da harpa. Se Cristo comigo vai. Pelos vales eu, peregrino, vou andar na luz gloriosa de Cristo habitar. Irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com
é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra eu encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém? Graças ao bom Deus. Nós vamos ouvir a irmã Elissa, Meu Barquinho, um hino especial aqui para nós. Irmã Elissa, pode ficar aqui, ó. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me assustar.
com Deus. Deus abençoe, continue abençoando esse dom, né? Canta muito bem. Graças a Deus por isso. Mais um hino da harpa. Nós vamos no 535. Tu és fiel, Senhor. Pleno poder aos teus filhos dará. Nunca mudastes, tu nunca faltastes. Amém? Graças ao bom Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir aqui doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Graças ao bom Deus. Nós vamos ouvir um hino. A irmã Esther. Toque, toque, toque. É isso? A irmã Esther. Vamos ouvir o seu hino. Isso. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo mais um. Não, 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 você não pode entrar.
Graças a Deus. Deus continua te abençoando, irmã Esther. Nós vamos cantar mais um hino da harpa, o 545. Após esse hino, aí quem vai cantar vai ser a irmã Ruth. Ele é o amigo mais certo. Porque ele vive, posso crer numa manhã. Amém? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ouvir o hino então com a irmã Ruth. Deus é tão grande, pode mudar sua vida.
da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste meu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga seu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Amém. Graças ao bom Deus. Nós vamos cantar mais um hino, e após esse hino, o pastor Adriano já entra com a sua mensagem. Eu aviso. Onde irei para sempre morar, nas mansões deste lindo país que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristeza e nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Em ventura sem fim vou estar nessa terra celeste por vir. Vou estar nessa terra celeste por vir. Amém? Graças ao bom Deus. Nós vamos ouvir o pastor Adriano. Após o culto, tem um hino para a irmã Rebeca. Amém. Graças a Deus. Me ajuda a lembrar aí, que depois eu costumo terminar e não chamar o hino. Estamos agradecidos. É tão bom estar de volta, né? Aqui, junto com os irmãos, para mais uma vez adorarmos a Deus e juntos meditarmos na sua santa palavra.
Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Mateus 4. Nós vamos ler a partir do verso 19. Mateus capítulo 4, versículo 19 em diante. Todos acharam? Fiquemos em pé para lermos a palavra de Deus. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Senhor Deus, ensina-nos nesta noite, Pai. Ensina-nos o que podemos fazer mais pelo reino de Deus, como podemos te servir melhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Este culto não está sendo transmitido, todavia estamos gravando, e eu creio que nos próximos dias será disponibilizado aí no canal Tempo do Fim. E se você está assistindo, eu não sei quando você vai assistir, mas o fato é que você possa dar a devida atenção, de modo que o conforto da sua casa não seja um empecilho para você ser abençoado. Nós acabamos de ler um texto que sempre me intrigou, me chamou muito a atenção, porque eu, como homem, como pai de família, assim como vejo alguns aqui, irmãos que são pais de família, responsáveis pelo sustento da sua casa, isso é bastante chocante. Os homens estão trabalhando, é sua principal fonte de renda, talvez a única, não é? E de repente chega um estranho para eles e diz: olha, vocês estão aí pescando peixe, venham, me sigam. Esse chamado era muito comum, porque naquele tempo tinha-se muito clara a ideia de um mestre ensinando discípulos. Então, quando ele diz: me sigam e eu os farei pescadores de homens, ele não fez promessa financeira. Você leu o texto junto comigo. Ele não disse: eu vou pagar para vocês um salário, vocês vão ter o 13º, fundo de garantia, seus direitos garantidos, né? Ele só disse: sigam-me. Agora, talvez hoje, na visão do mundo atual, é loucura, né? Porque eu não vejo esses homens questionarem para onde, o que vamos fazer, como será. A Bíblia só relata que eles largaram tudo. Simplesmente isso. Isso sempre me entregou. Eu disse: Senhor, dá-me esta fé. Porque por muitas vezes eu questionei a Deus: Senhor, o que vai ser? Quantas vezes em momento de aperto, de privação, eu digo: Senhor, está na tua mão, eu confio, mas eu estou angustiado.
Esses homens abriram mão de tudo e seguiram. Chamados para servir, colocaram o serviço a Deus como prioridade máxima em suas vidas. Em Mateus 6, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E nós sempre cantávamos, né? Foi um hino muito bem intencionado, mas com uma pequena e sutil diferença no que está na Bíblia, né? Nós cantávamos todas as demais coisas, mas a Bíblia não diz as demais coisas. Se você ler o contexto, você vai ver que em Mateus 6, Jesus diz: olha, não estejam preocupados com o que vocês vão comer, o que vocês vão beber e o que vocês vão vestir. Deus, em outras palavras, Deus vai se encarregar disso. Vamos ler Mateus 6, só para a gente fechar aqui, né? Aqui na minha, eu estou com a versão, nova versão internacional. Deixa eu pegar bem mais atrás para poder... Isso, é o 25, a partir do 25, Mateus 6, 25. Então eu estou com a nova versão internacional. Se der alguma diferença aí na sua tradução, só as palavras às vezes são diferentes, são equivalentes, né? Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida. Que coisa, né? Como assim? Como assim, Senhor, não me preocupar com a minha vida? Eu tenho que ser relaxado? Não é isso que Deus está falando. Não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que eles, do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Será que você consegue? Você tem um tempo determinado para viver. Você diz: não, mas eu vou me preocupar aqui bastante e vou aumentar uma hora a mais no meu tempo de vida. Não. Quando o seu tempo acabar, acabou. Quando chegar a sua vez na fila, você não pode passar a vez para outro. E esse é o momento que a gente não se importa se alguém furar a fila, né? Foi na minha frente. Mas o certo é que ninguém pode ir na frente do outro. Você vai só na hora que for a sua vez. E Jesus está dizendo: mesmo que você seja extremamente preocupado, zeloso, cuidadoso, e se matando de trabalhar, você não vai conseguir acrescentar uma hora na sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Não é que você não tem que se preocupar que você não vai ter o que comer e vestir, não é isso. O Pai Celestial sabe que você precisa. Ele está cuidando disso. É esse entendimento que Jesus está tentando nos ensinar.
Ele sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas? Não, todas essas coisas. É um pronome demonstrativo. Essas refere-se às coisas que ele acabou de falar. O que comer, o que beber, o que vestir. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus, e o que comer, o que beber e o que vestir serão acrescentados a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus ensinando a não ser ansioso. Jesus tratando a ansiedade de uma maneira tão tremenda. Você está sofrendo ansiedade? Ouça o conselho de Deus. Comece a viver cada dia. Aí vem, isso aqui é a maneira que Jesus ensinou. Aí os psicólogos estudiosos estudam para dizer, sabe o quê? Você tem que viver como se fosse uma caixa hermeticamente fechada. Cada dia é um dia diferente do outro. Viva um dia de cada vez. É o que Jesus acabou de falar há 2000 anos atrás. A ciência está falando. Não se preocupe demais com amanhã. Não mantenha sua mente demais no passado. Quem começa a pensar demais no passado, principalmente pelo que deu errado, porque geralmente as pessoas que estão presas ao passado, elas estão presas a coisas que deram muito errado, ao que a vida fez com você. O mundo foi cruel, a vida foi difícil para mim, e ficam presos no passado. O que isso gera? Isso pode desencadear uma depressão. Pessoas que não conseguem sair do passado sofrem transtornos psicológicos seríssimos, porque ainda não entenderam que o passado tem que ser enterrado. Eu vivi desde os 6 anos de idade, eu já contei um pedacinho da história aqui, quando eu perdi a minha mãe, de uma maneira muito brutal, muito cruel. Eu vivi muito revoltado. E aos 13 anos eu conheço a Bíblia. E começo a ler a Bíblia. Deus começa a tratar comigo. E eu entendi que já se faziam naquela época 7 anos que minha mãe tinha morrido. Mas eu ainda não tinha sepultado ela no meu coração. Aquela dor ainda estava latente. Aquele ódio, aquela inconformação, não sei se existe essa palavra, mas vocês entendem, né? Se não existir, eu acabei de inventá-la. Aquele estado de estar inconformado, indignado, revoltado, ainda estava em meu coração. E como é que você conseguiu libertar, pastor? Eu não consegui. Eu coloquei na mão de Deus. Senhor, me ajude. Hoje eu entendo que o que eu fiz foi sepultar a minha mãe aqui dentro. Eu entendi que ela se foi. Eu entendi que nada do que eu fizesse poderia mudar esse fato. Compreende? Ela tinha partido. Independente do contexto em que ela partiu, eu não poderia mudar. E eu precisava continuar vivendo. Há pessoas que perdem entes queridos e não sepultam. Não, eu sepultei, fui lá no cemitério. Não, você está entendendo a linguagem figurativa, né? Você enterrou o corpo, mas você ainda não venceu a mágoa, a dor, o luto. O luto é aceitável e todos nós precisamos do luto. Mas quando o luto ultrapassa a barreira do tempo, começa 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, isso não é mais luto. Isso já está indo para uma depressão e isso precisa ser vencido. Então Jesus está ensinando aqui psicologia das mais avançadas, de uma maneira tão simples.
E há pessoas que vivem tão preocupados com o dia de amanhã. Eu li um livro esses tempos, faz tempinho já, e me indicaram e eu gostei muito, recomendo, né? Chama-se, é de um grande escritor, né? Um escritor aí do século XX, começo do século XX, Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver. Eu li esse livro e falei, meu Deus, esse homem está ensinando a Bíblia, porque ele diz exatamente o que Jesus falou. Não se preocupe demais com o amanhã, não se preocupe demais com o que já passou, viva o agora. Foque a sua força, toda a sua energia no que você está fazendo agora. Simples, né? Você conseguir colocar isso em prática, você vai ver que as suas noites de sono vão ser melhores. Tem alguém que consegue dormir, pela graça de Deus, dormir maravilhosamente bem, sou eu. O pessoal até dá risada, né? É uma coisa incrível, é bonito de ver. Você fala assim, boa noite, eu mal terminei de falar o boa noite, já estou entrando, mergulhando no sono REM, né? Isso é maravilhoso, isso é um privilégio, né? Eu vejo quantas pessoas às vezes sofrem com insônia e tudo mais. Procure lutar para não se preocupar tanto. Até nesse livro a pessoa diz assim, acho que 95% dos problemas se resolvem sozinhos. É verdade. Depois que eu aprendi isso, eu vejo que realmente grande parte dos problemas resolve sozinho. Então você vai focar em resolver aqueles que não vão se resolver sozinho, aqueles que realmente precisam da sua intervenção. Funciona assim na empresa, lá no trabalho, tudo que você for fazer na vida. Se você começar a se desesperar com pequenas coisas, a hora que você chegar em coisas que precisa da sua energia, você não tem mais energia. Aí é onde as pessoas entram em parafuso, as pessoas surtam no trabalho, porque ela gastou energia demais em coisas que não precisava. É isso que Jesus diz, basta cada dia o seu mal, distribua a sua energia na coisa certa, né? Encerrando o momento coach, né? Vamos seguir aqui com o tema da mensagem, da pregação. Chamados para servir. Esses homens entenderam esse recado de Jesus, sem mesmo nunca ter ouvido isso, porque Jesus vai falar isso aqui depois que eles já estavam servindo. Antes mesmo deles aprenderem o princípio, eles praticaram esse princípio. Quando Jesus diz, me sigam, eles largam tudo e seguem a Jesus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Largar sua segurança financeira e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Tremendo isso. Por isso eu disse, isso sempre mexeu muito comigo. Principalmente quando estava na minha segurança financeira, né? Como funcionário público, era coordenador de operações no aeroporto aqui de Curitiba. Tinha uma estabilidade, um bom salário. Mas acontece uma coisa que só quem já teve essa experiência sabe. Quando Deus te chama, você não consegue dormir à noite direito se você não obedecer ao chamado. Você não tem paz. Aquilo vai te incomodar. Mas quando você obedece o chamado, aquilo te dá paz. Quando Deus te dá uma ordem, quando Deus te dá um direcionamento, Ele espera que você atenda, que você corresponda com esse direcionamento. Sabe o que acontece hoje? As pessoas dizem, Deus não fala comigo. Mas Deus não vai aparecer para você e falar cara a cara com você. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito.
Deus te dá uma palavra, Deus te dá um direcionamento e Ele vai esperar você obedecer. Enquanto você não obedecer esse direcionamento, Ele não vai te dar outro. Deus chama Abraão, sai da tua parentela. Ponto. Para o lugar que eu vou te mostrar. É outra coisa. Deus faz as coisas de uma maneira muito interessante. Nos momentos em que eu estive mais angustiado em minha vida, Deus enviava pessoas com uma angústia muito maior que a minha para eu ajudá-las. Sabia disso? Nos meus momentos mais difíceis, Deus trabalha assim. Às vezes, um momento difícil, Deus manda alguém com um problema 10 vezes maior que o seu. E você ajudar essa pessoa, e você ajuda. Deus te dá a inspiração, você começa a falar para ela, dando a orientação para ela. Quando você termina, fala: meu Deus, eu preciso... Deixa eu gravar o que eu falei aqui para eu ouvir, porque eu também preciso pôr isso em prática. Deus trata com você de muitas maneiras, né? E Deus fala para Abraão: sai da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar. Para onde, Senhor? Não, sai primeiro, eu te mostro o caminho. Difícil, né? Ok, se Abraão fosse solteiro, sozinho, era a coisa mais fácil. Beleza, Senhor, vamos nessa, estou indo. Mas você imagina agora ele chega para a família e dizer: olha, gente, façam as malas, nós estamos de viagem. Ah, nós vamos viajar de férias? Não, nós vamos embora daqui. E viajar, fazer uma mudança naqueles dias, não era como hoje, chama o caminhão, a equipe vem, desmonta tudo. Não. É botar tudo nos cestos, nos lombos de animal. E famílias e servos, um número grande de pessoas. Cruzar um deserto a pé. Abraão simplesmente sai. E você vai ver que Deus não fala mais com Abraão enquanto ele não saiu da sua terra. Quando ele estava a caminho, sabe-se lá, só Deus sabia para onde ele ia mandar Abraão. Abraão simplesmente vai. De repente, quando ele está no caminho, aí Deus se apresenta para ele de novo: agora eu vou te dar o próximo passo. O problema é que a gente quer ver o contexto todo e Deus vai mostrando o passo de cada vez. Você não deu nem o primeiro, você quer saber do segundo. Fé é obedecer. Fé é quando Deus falar, você mover. Agora, chamado para servir. Deixar a segurança a um preço, não é? Esse é o preço. Eu digo, a salvação é pela graça, mas tem um preço. Estranho, né? É pela graça porque nada do que você fizer vai comprar a salvação já está paga. Ok? Não é você que vai pagar por isso. Todavia, uma vez salvo, Deus espera que seus filhos estejam dispostos, assim como Ele abriu mão de tudo para te salvar, que você esteja disposto também a abrir mão do seu ego, abrir mão de si mesmo pelo reino de Deus. Você concorda com isso? Faz sentido para você? Lucas 14, vamos abrir aí. Lucas 14. Nós vamos ler a partir do 25. O que é que Deus espera de nós? Eu estou indo bem calmo, né? Parece uma escola bíblica. Nós temos pouquíssimo tempo aqui, uma vez ao mês. Quem sabe Deus prepara no futuro termos mais reuniões. Mas eu sei que vocês têm a reunião, vocês acompanham as demais reuniões em casa, né? E podem também tirar um aproveitamento. Mas eu quero ir bem tranquilo para a gente não perder esse assunto, que é importante. Você que está acompanhando pelo canal aí, preste bem atenção, porque isso aqui é um assunto base, chave da igreja. É uma chave que foi perdida por muito tempo por nós. E nós estamos tentando resgatar essa chave para abrir a porta. Olha só, Lucas 14, 25 em diante. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. É interessante que Lucas
ele tem uma visão para escrever, ele entra num detalhe assim que você vai ver essa expressão vai fazer sentido com o que vem depois. Jesus fazia aplicações bastante antagônicas, né? Tinha uma multidão atrás dele, ele podia, a partir dali, estava com o seu ministério garantido, né? Poderia agrupar essas pessoas e falar, vamos fazer uma igreja, vamos fazer uma nova sinagoga aqui. Multidões, multiplicou pães para 5.000 pessoas. A Bíblia naquele tempo, a cultura não se considerava mulheres e crianças, eram 5.000 homens. Então quer dizer que a multidão no mínimo tinha 10 a 15.000 pessoas ali por baixo, tranquilamente. E ele multiplica os pães e alimenta essa multidão. Então ele estava com uma multidão diante dele. Lucas faz questão de enfatizar uma grande multidão e ir acompanhando Jesus. Eu imagino que Jesus deve olhar para trás, ver aquele monte de gente. Eu penso, talvez, né? Jesus falou, se vocês não entenderam, foi nada. Vocês ainda não entenderam, deixa eu explicar para vocês. Vem cá, eu vou te explicar. Ele, voltando-se para essa multidão, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Opa, já balançou um pouquinho, né? Como diz a Elisa no hino, né? O barco balançou. E agora? Tá, ele vai, não, calma Pedro, João, não, calma, ele vai acertar isso aí, o povo já começou a ficar apavorado, não, calma, espera, ele vai corrigir isso aí, ele vai melhorar essa frase, senão ele vai espantar o povo, né? Melhora aí, Jesus, melhora um pouquinho. Não, eu vou melhorar. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Como assim cruz? A lei diz que maldito é quem for pendurado no madeiro. E agora? Quer dizer que ele tem que morrer na cruz? Porque até aqui, olha só, até aqui ele não tinha morrido na cruz, ninguém sabia como ele ia morrer, não tinha esse entendimento da mensagem da cruz, como nós temos hoje. Então a multidão que ouve isso pela primeira vez, o entendimento que se tinha da cruz, quem morre na cruz é maldito. Agora Jesus fala que eu tenho que carregar a minha cruz, como assim? Que história é essa? Foi ficando difícil. Qual de vocês? Aí ele vai explicar mais ainda. E vai parecer que não faz muito sentido, mas depois no final vai fazer sentido. Qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem vão rir dele. E vão dizer, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, ele envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, pede um acordo de paz. Você não vai para a guerra se você não tiver condição de vencer. Não começa a construir se você não tiver condição de terminar. Aí ele vai dizer da mesma forma. O que ele está dizendo aqui, gente? Com essas duas parábolas. Presta atenção, faça o cálculo do preço. Avalie o custo de ser um discípulo. Tem muita gente aqui, eu podia olhar para aquela multidão, quem sabe dizer, tem muita gente aqui que não entendeu o custo, que não fez as contas ainda. Então por isso eu estou dizendo para você, faça as contas. Aí ele vai dizer, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não é parte, agora ele vai falar é de tudo, não pode ser meu discípulo. Gente, isso aqui faz tremer a base de qualquer um. Liga isso aqui com Mateus 6, é o reino de Deus em primeiro lugar. E ele pregou e agora ele vai fazer o arremate do outro lado.
O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. O que Jesus está dizendo com isso? Você não vai pôr o reino de Deus em primeiro lugar? Você não está disposto a abrir mão de si mesmo pelo reino de Deus? Nem comece. Porque o sal sem sabor não serve para nada. Só para ser jogado fora. Jesus não tinha meias palavras, gente. Hoje tem sido pregado um evangelho muito café com leite, né? Não sei se aqui tem essa expressão. Quando eu era criança, é expressão do Paraná, né? Sim ou não? Ia brincar, tinha aqueles menorzinhos que não entendia da regra da brincadeira, então a gente fala, não, esse é o café com leite. Quer dizer, a regra não vale para ele. Vocês entendem essa expressão aqui também? Tem gente vivida aí também, né? A regra não vale para ele. Tem muita pregação café com leite, achando que a regra não vale para eles. Não, isso aqui está na Bíblia, mas isso aqui não é para nós não. É para quem então, cidadão? Se não vale para nós, vai valer para quem? Não, era só para os discípulos. Então o que você está fazendo com a Bíblia? Então você está no lugar errado. Porque a Bíblia tem algo tremendo a respeito de crer nela. Ou você professa a fé nela, e se você crê, então automaticamente você está suposto a seguir os seus preceitos. Porque ela te encurrala numa situação que, se você diz eu creio na Bíblia, então ela vai dizer, então por que você não obedece? Por isso muitos vêm e falam, não, eu não creio. Então senta com a gente uns minutinhos, assenta conosco um pouquinho, e eu vou mostrar para você, vou provar para você que você está mais atrasado que eu não sei o que. Né? A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Não tem mais jornal. A noticiário de amanhã. A notícia que vai sair amanhã, ela já é ultrapassada em relação à Bíblia. Então tem muitos que tentam ensinar as pessoas de uma maneira como se a Bíblia, como se esse ensino de Jesus não fosse necessário. Mas aqui eu estou vendo o próprio discurso direto do Senhor Jesus. Não tem aqui uma interpretação. Eu não tenho um pastor falando, é o Senhor Jesus falando, o sumo pastor. Num nível de prioridade, de obediência, essas palavras estão no mais alto nível. Para mim tem sido. Talvez alguém pode discordar e você é livre a discordar. Ninguém jamais, nem o próprio Senhor Jesus, conseguiu que toda a sua audiência concordasse com ele. Sempre vai ter os que vão discordar, e você é livre para isso. Mas eu também não posso abrir mão da minha convicção. Com isso, irmãos, Deus está esperando de nós uma entrega total. Essa entrega, é claro que aí parte para um outro extremo. Há igrejas que aí usam isso aqui, isola isso. Está vendo? Você tem que dar todo o seu dinheiro para a igreja. Não é isso que Jesus está falando. Jesus nunca falou isso. Quer dizer, ele falou para uma pessoa específica, né? Vai, vende tudo que você tem e dá para a igreja. Não, dá para os pobres. A igreja primitiva, o Espírito Santo levou eles a ter tudo em comum. A tudo em comum. Eles entenderam tão bem isso que ninguém mais entendeu. Dizer, nem isso aqui é meu. Não, todo mundo vivia de uma maneira comum. Só que cuidado com os extremismos, porque por causa disso, muitos grupos se formam dizendo, não, nós vamos fazer igual a igreja primitiva. Só que a diferença é que a igreja primitiva foi conduzida pelo Espírito. E quando a condução é dos homens e não do Espírito, se formam comunidades que se fecham e viram seitas.
E aí é muito pior, muito terrível. Mas o que Jesus está ensinando? Entrega total. Ele espera tudo de nós, que nós nos entreguemos para o reino de Deus. Eu disse, há uma chave, e nós estamos tentando resgatar essa chave, para abrir uma porta, que tem estado fechado. Nós precisamos dar o braço a torcer. Esses anos todos, no meu caso são 25 anos, o irmão Luiz, quanto tempo o senhor ficou lá, irmão Luiz? Uns 40 anos? Quase 50. Nós perdemos um tempo preciosíssimo de avançar, de entender o que é Evangelho. Evangelho é boas novas, certo? E boa nova é boa notícia. A notícia serve para quê? Quem pode dar uma ajuda aí? O que é uma notícia ou para que serve uma notícia? Vocês tudo sabem, cada um tem uma ideia, mas ninguém quer falar, né? Alguém fala aí, para que serve uma notícia? Para informação, conhecimento, informar. Pronto. Uma notícia é feita para informar alguém ou um grupo de pessoas em determinado lugar, sobre determinada coisa, certo? Se o Evangelho é boa notícia, então ele deve ser informado. Não se fechar dentro da igreja. Eu ouvi expressão assim, não, agora nós já estamos fechados aqui, esperando o rapto. A igreja tem dois braços. Eu ouvi isso essa semana, aprendi, gostei, concorda com a Bíblia e estou compartilhando com vocês. Dois braços, mas como quando a gente fala parece estranho. Você imagina a igreja com dois braços, você já imaginou a pessoa, né, com dois braços. Então você tem um braço de um lado, o outro braço do outro. Mas a igreja é um pouquinho diferente. Ela tem um braço que é externo e o outro interno. Ai, que trem esquisito esse, diria o mineiro, né? Um externo e um interno. Essa é a igreja. Assim começou, assim nasceu a igreja primitiva. O braço interno... Não, vamos começar pelo externo. O braço externo, qual a preocupação desse braço externo da igreja? Palpites? Quem sabe fala, pode falar. Trazer pessoas, ganhar almas. Ponto. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, todas as nações. E esse evangelho do reino será pregado em todos os quatro cantos do mundo, não é? Ganhar almas. A gente aprendeu errado, porque a gente não aprendeu a ganhar almas lá no passado, a gente aprendeu a fazer proselitismo. É tirar gente convertida de outras igrejas e trazer para nós. Era assim ou não era? Sim ou não? Jesus mandou fazer isso? Pode ser que alguns vão vir, isso, todos são bem-vindos. Eu me familiarizei melhor com essa igreja por causa do ensino da Bíblia, ou por causa do louvor, ou por causa do batismo, ou por causa, enfim, ok, você é bem-vindo, faça parte desse corpo, desse grupo que é parte do corpo de Cristo, e vamos adorar a Deus juntos. Mas o foco principal da igreja, nesse braço externo da igreja, é ganhar almas, é tirar as almas das garras de Satanás. Ponto. Como é que se faz? Testifica, dê bom testemunho, ame as pessoas, fale de Cristo para elas. E conforme você vai fazendo isso, quando for dia de culto, você fala: vamos para a igreja comigo? Tem vaga no meu carro?
eu te levo, te trago de volta. Agora a gente não está disposto nem isso. Esse é um braço externo. Porque uma vez que essa alma foi ganha, ela é trazida para interno, para dentro. Ela vai tomar ceia. Ela vai lavar os pés aos santos. Alguém já viu isso? Ninguém faz isso em sã consciência. Por exemplo, a mulher ganha um bebê, está gestante, nasce o bebê. Aí você pega esse bebê, coloca em cima de um berço, deixa do lado do berço pilhas e pilhas de fralda e caixas de leite. Fala, está aqui a fralda, está aqui o leite, se vira, a gente se vê por aí. Não tem lógica, não é? Sim ou não? Em sã consciência ninguém faz isso. Você vai o quê? A mãe vai amamentar, vai dar banho constantemente, troca a fralda. É um processo, né? Levanta-se, troca a fralda, limpa, bota a roupinha limpa, dá banho, dá mamada, daqui a pouco troca a fralda de novo, daqui a pouco dá banho de novo, daqui a pouco... E assim vai, o dia todo nessa rotina. As mães estão sorrindo que já sabem que é assim mesmo, né? Até quando? Até o momento em que daqui a pouco não precisa mais usar fralda, já vai no banheiro sozinho, ou já aprendeu, graças a Deus, não precisa comprar fralda, o pai dá um alívio. Ufa, não preciso mais jogar o tanto de dinheiro fora, né? Oh, que benção quando eles aprendem a usar o vaso sozinho, né? É bom demais. E daqui a pouco começa a comer sozinho. Aí vai crescendo, aí você vai ter saudade do dinheiro que você gastava na fralda, porque daí agora é roupa, é isso, aquilo. E aí, aí você fala, sabe que a fralda até que era barato, né? Mas é a vida, né? E vai chegar o momento que essa criança passa a ser adolescente, se torna adulto, e daqui a pouco casa, e vai viver por conta própria. Esse é o processo da vida. É um ciclo constante. O que vai acontecer? Ela agora vai multiplicar também. Casou, daqui a pouco vem um bebê. O mesmo processo que você passou, ela vai passar, ele vai passar. Mesma coisa, amamenta, troca a fralda, limpa, comida, vai e repete o ciclo até que ele cresça de novo. O seu neto cresce, aí o seu neto vai começar a fazer a mesma coisa, o mesmo ciclo, e assim vai. E assim a vida segue esse ciclo constante. A coisa é tão simples. É assim que Deus espera ver o reino avançar. É um processo de crescimento simples. Cresce e multiplica. Multiplicou, ensina, faz crescer, para que esse também possa, depois de crescer, multiplicar. Estão entendendo? Como diz o carioca, está pegando a visão aí? O braço interno se encarrega de quê? De cuidar desse bebê que nasceu no reino de Deus. Você não vai deixar ele... E era assim, né? Qualquer coisa fala com o pastor lá. Uma coisa que eu tenho aprendido é muito tremendo, gente. Eu estou ensinando o que eu aprendi e o que eu estou aprendendo. E tem me ajudado muito. Quem é que ganhou, quem é que ajudou aquela pessoa a conhecer a Cristo? Foi o pastor? A maioria das vezes não. Às vezes foi você que trouxe. Você que evangelizou, você que ganhou aquela alma para o reino de Deus. Então é sua obrigação acompanhá-la nesses primeiros passos. O braço interno vai cuidar, vai fazer desse novo convertido um discípulo. Ele vai ensinar para, depois que esse novo convertido se torna um discípulo, a igreja o envia. Você cresceu, agora é sua vez de multiplicar. Eu queria ter tempo aqui, nosso tempo já foi quase, para a gente entrar em umas escrituras, mas depois, numa outra oportunidade, eu vou falar sobre isso. O livro de Atos começa no capítulo 2, com o mover do Espírito Santo. Assim como Jesus, quando foi batizado nas águas, ele vai saindo das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo pousou sobre ele, assumindo uma forma corpórea de uma pomba.
Não é que o Espírito Santo é uma pomba, ele se fez visível como uma pomba. Assim como no início do ministério de Jesus, nós vemos o Espírito Santo atuando. Nós vamos ver no início do ministério da igreja o Espírito Santo atuando. O livro de Atos, capítulo 2, marca o fim do ministério terreno, corpóreo de Jesus, e o início do ministério da igreja. O que Jesus fez enquanto esteve na terra, a igreja deve fazer. E o que foi que Jesus fez? Em 3 anos e meio de ministério, eu vejo Jesus o tempo todo conversando com as pessoas, indo de um lugar para outro em busca das pessoas. Ele não parou um minuto. Assim também deve ser a igreja. Ah, mas eu não sei. Você compra pão todo dia, pelo menos a maioria das pessoas, né? Que o pão você não pode comprar para o mês inteiro, então você vai comprar cada 2 dias no máximo. Você vê a mesma pessoa todo dia. Você já puxou o assunto, falou de Jesus para ela? Deus te abençoe. Jesus abençoe seu dia. Comece, põe em prática, né? E o livro de Atos começa então com o ministério do Espírito Santo. Em Atos 2, depois do batismo das 3.000 almas em nome de Jesus Cristo, você vai ver que a Bíblia diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam ser salvos. Vocês já leram isso? Atos 2, acho que é o 40, não é? Deixa eu ver aqui. Atos 2, vamos ver se é o 40. Não, é mais para frente um pouquinho. É o 47. Ali está dizendo que eles vinham, tinham tudo em comum, partiam o pão em casa, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Veja, a igreja, ela não é inimiga da sociedade, não pode ser. Estão entendendo? A igreja tinha simpatia do povo, as pessoas viam os irmãos e falavam, esse povo aí é um povo bom. Tinha um bom testemunho. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso aqui, gente, chega a arrepiar. Eu tenho falado com Deus, eu falo, o que é que nós estamos fazendo errado? Eu quero jogar fora tudo que é lixo religioso. Eu quero viver isso aqui que o Senhor está ensinando. Eu quero fazer o que o Senhor mandou a gente fazer. Porque aqui você pensa, diariamente, hoje um, amanhã outro, amanhã outro, amanhã outro, amanhã outro. Coisa tremenda. O que foi que a gente perdeu no meio do caminho? Vamos buscar. Vamos tentar encontrar isso. Para as pessoas ficarem fascinadas por Cristo, de uma maneira que o mundo possa ver isso. E sabe o que é mais tremendo? Eu não vou achar agora, não vou procurar, senão nós vamos perder tempo aqui. Mas o que é mais tremendo é que aqui era uma acrescentar, acrescentava, adicionava, era uma conta de adição. Mais um, mais um, mais um, mais um. Só que de um ponto em diante, você segue lendo o livro de Atos, que num momento, eu não vou arriscar aqui o capítulo, mas vai ter um momento mais lá na frente, que vai dizer assim, e como se multiplicavam o número dos discípulos. Opa, a igreja começou adicionando, 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 de um ponto em diante não houve mais matemática da adição, agora começou a multiplicar. Você sabe que a multiplicação tem um poder muito maior que a adição. Se eu falo 5 mais 5 é 10, 5 vezes 5 é 25. 10 mais 10 é 20, 10 vezes 10 é 100. E desse ponto em diante, o Lucas, que foi quem escreveu Atos, começa a mostrar a igreja não mais com uma adição, mas com uma multiplicação. Multiplicou tanto o número dos discípulos. Teve cidades que a obra foi feita na cidade toda. Sabe o que é Paulo chegar e olha, vamos para outro lugar que não tem mais nada que fazer aqui? Já pensou?
Chegar, gente, nós vamos ter que ir para outro lugar, abrir missão em outro lugar. Cascavel fechou. Todo mundo conhece o Evangelho. Todas as casas, todas as pessoas dessa cidade já foram evangelizadas. Eita, dificuldade, né? Aí eu vou lá para Curitiba, falo, ó, fechou, evangelizamos Curitiba inteiro. Quase 3 milhões de pessoas. Sozinho, sem chance. Multiplicando, sim. Vocês estão entendendo a lógica do Evangelho? Você nasceu no reino de Deus. Você vai aprender. Você vai ser alimentado. Depois você vai ser ensinado a se alimentar sozinho. Aquele negócio, eu vou para a igreja para ser alimentado. Não, cidadão. Você vem para a igreja para ser discipulado. Para ser ensinado a como ser um discípulo. Alimento você come em casa. O seu alimento espiritual é diário em casa. A gente não foi ensinado a comer sozinho. É verdade ou não é? Agora estamos aprendendo. Come sozinho. Eu tenho aprendido e o modelo que eu tenho aprendido tenho passado. O devocional que vocês assistem nada mais é do que o resultado do meu devocional antes do programa. Então no devocional nós temos hino, a leitura da Bíblia, a oração. É um pequeno modelo que você põe em prática na sua casa sozinho. Estão entendendo? É tão bom. Então você aprende a se alimentar sozinho. Agora você está nutrido. Você cresce. E depois que cresce, multiplica. Então a igreja tem esses dois braços. Aí eu pergunto para você, qual é o seu chamado? Qual a sua vocação? A vocação é aquilo que você tem uma tendência natural. Sabe? Por exemplo, eu gosto de conversar com as pessoas que não são crentes. É uma vocação. Trabalhe nisso. Esforça-te nisso. Baixa esse segundo, esse do branquinho aqui do meio para mim. Esforça nisso, você tem vocação para isso. Não, eu não consigo falar com as pessoas lá de fora, mas em compensação, com aqueles que são convertidos, eu tenho facilidade de ensinar, de ajudar, de estender a mão, de orientar. Então, invista nisso. Sua vocação é mais interna. A igreja tem que ter vocacionados internos e externos. Não adianta só interno, aí nós fica estagnado. E não adianta nada só externo, só trazer, vai jogando aí, né? Joga as fraldas, está aqui, se vira que eu vou buscar outro. Não, tem que ter quem cuida. Por isso, essas reuniões, esses cultos servem para isso. Você está aprendendo. Você está aprendendo a ser um discípulo. Você aprende como servir melhor o seu mestre. Eu tenho aprendido, gente. Esse último ano para mim tem sido tremendo. O que Deus tem nos ensinado, pura e simplesmente com a Bíblia, é maravilhoso. Acompanhem aí os próximos cultos, nós vamos falar sobre esse adição, multiplicação, como que foi na igreja primitiva, como que avançou esse processo na igreja primitiva, como que a igreja primitiva cumpriu o seu chamado, o seu serviço. Agora eu quero que você preste bem atenção. Eu vinha nessa viagem, enquanto me deslocava ali para a reserva, conversávamos no carro e eu disse isso para a minha filha: você tem que saber qual é o teu chamado. Ah, mas eu sou mulher. E daí, mulher não tem chamado? Você vai ver que a Bíblia menciona lá no Evangelho de Lucas, algumas mulheres deixaram tudo para servir Jesus com suas posses. Eram mulheres bem de poder aquisitivo.
E elas simplesmente abandonaram, deixaram os seus cuidados para outros cuidar e supriam as necessidades do ministério. Está lá, é Lucas. O que vai acontecer é que essas mulheres vão aparecer de novo. Lucas vai fazer menção delas de novo lá na ressurreição. Foram as primeiras que Jesus aparece para elas depois de ressuscitado. Coisa boa, né? Assim como elas honraram o Mestre com suas vidas, o Mestre também as honrou. Jesus não se esquece de ninguém. Aleluia. Oh, gente, vale a pena. Jesus não se esquece de ninguém. Ele está atento ao seu trabalho, Ele está atento ao seu esforço. Assim como elas honraram o Mestre também as honrou, ficou registrado na história. As primeiras que viram Ele ressuscitado. Não foram homens, não, foram mulheres. Indo contra a tradição judaica. Porque a palavra de uma mulher não tinha valor. O testemunho público de uma mulher não tinha valor. Na sociedade, não. Jesus faz questão de aparecer primeiro para elas. E ainda vai repreender os discípulos depois, porque não creram no que elas falaram. Que elas avisaram que Ele tinha ressuscitado, eles não acreditaram. Ah, vocês são mulher. Que coisa, né? É por isso que eu detesto o feminismo e detesto o machismo. Jesus não é machista e nem feminista. Ele olha para os seus filhos. Filhos. Ele tem filhos e filhas. E Ele não se esquece de você. Ele entra naquela casa, naquela festa, na casa de Simão. Ele foi convidado por Simão, mas ele não foi naquela casa por causa de Simão. Eu tenho certeza disso. Ele entra, ninguém está nem aí para ele. Estavam querendo pegá-lo em uma armadilha. Ele chega, de repente, uma mulher rompe no meio da multidão e vem lavar os seus pés, quebra aquele unguento precioso e enxuga com os seus cabelos e demonstrando a sua gratidão. Ah, todos ficam escandalizados. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa aí. Um fariseu jamais chegaria perto de uma mulher daquelas. Ele era santo demais. Mas Jesus olha, espera ela terminar o que ela estava fazendo. Jesus nunca interrompeu. Sabendo que todos estavam pensando, eu imagino todo mundo olhando para ele. A hora que ela termina, ela diz, ele diz, olha Simão, tinha 2 homens, um devia 50, outro devia 500. Estou resumindo a história, né? Os 2 foram perdoados a dívida. Quem que você acha que deve ser mais grato? Ah, o que devia 500, né? O seu perdão foi maior. Pois é. Quando eu entrei, você não me recebeu. Você não me deu o ósculo. Desde que essa mulher chegou, não para de beijar os meus pés. Você não me lavou os pés, porque era tradição. Mandaram um escravo lavar os pés do visitante. Essa mulher não para de lavar os meus pés. Você não me ofereceu o perfume, né? Ela aplicou o perfume nos meus pés. Que coisa. Por isso eu digo para você, Simão, os pecados dela, que são muitos, são perdoados. Gente, eu imagino que o fariseu chegou a arrepiar. Pegamos ele, que agora ele blasfemou. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Então, né? Jesus podia olhar e falar, então. Oh, que quadro, gente. Jesus foi naquela festa. Ele entrou naquela casa, não foi por causa do Simão. Foi por causa daquela pecadora. Ele se dirigiu
até o poço de Jacó. Faz ali um desvio na sua rota, para estar ali naquele horário específico, sozinho. Ele não estava nem aí para a reputação, para o que as pessoas iam dizer, mas ele tinha uma missão e ele estava cumprindo sua missão, para encontrar com uma samaritana que eram inimigos dos judeus, não se falavam. Ele rompe com uma segregação racial. Ele diz: não tem essa de samaritano e judeu, não. Ele uniu todos os povos na cruz. Aleluia! Ah, mulher, se você soubesse com quem você está falando, é você que ia me pedir água. Ela estava ainda perdida na conversa. Mas olha, eu sei que quando o Messias vier, vai falar essas coisas aí que você está falando. Ele disse: eu sou este que fala com você. Ele se revela a ela. Jesus o tempo todo esteve buscando pecadores para salvar. Ele não estava muito interessado em religiosos. Vocês perceberam isso? Religião é um problema. Jesus estava buscando pecadores para salvar. Ele não está estabelecendo uma religião. Ele está estabelecendo um reino. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ele está estabelecendo o seu reino. E quando ele foi, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, ele diz: agora é o seguinte, agora vocês vão, façam o que eu fiz, façam discípulos de todas as nações. Eu não fiz vocês 12 discípulos? Pois agora vocês vão e façam discípulos. É isso que a igreja primitiva fez. É isso que nós devemos fazer. Eu espero que a igreja esteja entendendo que Deus está te chamando para o serviço, seja externo, seja interno, seja ensinar alguém, ajudar alguém a se tornar um discípulo nessa jornada no reino de Deus. Ele quer te ver trabalhando, Ele quer te ver exercendo o seu chamado. Peça para o Espírito Santo te mostrar qual é o seu chamado. Ele vai te mostrar. Aleluia. Não importa a idade, né, irmão Luiz? Deus usa, Deus tem usado esse homem aí para alertar, para mostrar a verdade. Deus tem usado crianças, Deus tem usado jovens, adultos, anciãos. Ele quer te usar também. Querido Deus, o desejo de meu coração é que isso desperte em cada um de nós o sentimento de buscar mais a Tua presença, de fazer a Tua vontade, de cumprir o nosso chamado. Senhor, usa esta igreja, usa esses irmãos, Senhor, para cumprirem com o seu chamado, para que o reino de Deus avance, para que os pecadores sejam arrancados das garras de Satanás, para o reino de Deus. Aleluia! Usa-nos, Senhor, poderosamente para cumprir o nosso chamado. Derrama do Teu Espírito Santo na igreja, move, Senhor, os dons na igreja, tenha, Senhor, total liberdade em nosso meio, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, assim como o Seu nome foi glorificado lá por causa da igreja primitiva, que hoje o Seu nome possa ser glorificado entre nós no século 21, com o mover e o andar e o agir dessa igreja também, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Graças a Deus. O hino da Rebeca, né? Já ia esquecendo. Palavras. Eu preciso que o irmão ajude aqui. A gente tem que, como diz o ditado, assobiar e chupar cana, né? Tem que segurar o microfone para ela, né? Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva para as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser.
Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos que vão acompanhar pela internet. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Agora nós encerramos essa parte da internet e teremos a ministração da ceia aqui para a igreja local. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.